Domingo, 19 de julho de 2020, diretamente da Web RTV, este é o Primeira Edição, na apresentação de Rubens Felipe. Olá para você, seja muito bem-vindo ao Primeira Edição. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco divulgou nesta semana um protocolo sobre como se deve prosseguir assim que atividades presenciais em instituições de ensino voltem a acontecer no estado. Os detalhes com Alan Henrique. Olá Rubens, olá a todos que estão acompanhando o Primeira Edição. Olha só Rubens, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 15, o protocolo completo que as escolas, faculdades, universidades e cursos livres deverão seguir para a retomada das atividades presenciais. Ainda não há data definida para o retorno das aulas. As aulas estão suspensas desde o dia 18 de março por causa da pandemia da Covid-19. Além desse plano, outros 2 documentos ainda serão divulgados pela Secretaria de Educação e Esportes. São eles: um documento com orientações pedagógicas, ou seja, com o detalhamento de questões como a reposição de aulas, recuperação de aulas e calendário escolar, e também outros, com um plano executivo de retomada das aulas presenciais, isto é, com o cronograma de retorno. Voltamos ao estúdio do Primeira Edição. E veja agora outros destaques do Primeira Edição. Presidente Jair Bolsonaro sancionou com 12 vetos o marco legal do saneamento básico. Mulher de 51 anos é sufocada por PMs em São Paulo. E Sari Corte Real vira ré em inquérito sobre a morte do menino Miguel. Oferecimento Fotografia Schmidt. Eternize seus momentos em fotos. Uma mulher de 51 anos, dona de um bar em São Paulo, foi agredida por PMs que a sufocaram. Em entrevista, ela disse que achou que morreria igual George Floyd. Uma mulher negra de 51 anos foi imobilizada por um PM que pisou em seu pescoço, na cidade de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. A viúva, que tem 5 filhos e 2 netos, disse em entrevista que naquele momento achava que iria morrer igual George Floyd. Você achou que morreria ali? Sim, eu achei que eu ia morrer que nem ele. E que depois do ocorrido não conseguia dormir à noite. Segundo o capitão Osmário Ferreira, o ato de pisar no pescoço para imobilizar a vítima foi errado e que não faz parte do procedimento operacional da corporação. Os 2 PMs que aparecem no vídeo foram afastados em maio, quando o vídeo foi descoberto. Ainda em entrevista, a mulher disse que ficou trancada no 101º Distrito Policial, onde passou a noite em uma sala suja e escura. Me levaram para uma celinha pequena, meu qual estava muito fedida. E lá eles me colocaram lá dentro e mandaram sentar. Aí um policial falou: ela não tem condição de sentar no chão porque ela está com a perna engessada. Aí o outro foi, me trouxe uma cadeira de escritório, uma caixa de isopor grande, na qual eu coloquei a perna e fiquei sentado naquela cadeira de escritório. E me fecharam no escuro, uma porta preta com cadeado, e eu fiquei lá a noite inteira, até 8h20 da manhã. Após a repercussão, o governador de São Paulo, João Dória, publicou nas redes sociais que as imagens causam repulsa e que a conduta dos PMs foi inaceitável. De Goiânia, Emerson Oliveira para o Primeira Edição. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil teve mais 28.532 casos positivos de coronavírus, totalizando 2.074.860 casos. Além disso, mais 921 mortes foram confirmadas, totalizando 78.772 óbitos acumulados, além de 1.342.362 casos recuperados e 653.726 casos em acompanhamento. Já o consórcio de imprensa divulgou que 26.549 novos casos foram confirmados aí nas últimas 24 horas, totalizando 2.075.246 casos,
e mais 885 mortes foram confirmadas, chegando a 78.817 óbitos acumulados. Os estados do Piauí, Rio de Janeiro e Rondônia não entregaram a tempo os dados ao consórcio de imprensa. E também não foram divulgados os dados de casos recuperados e casos em acompanhamento também pelo consórcio de imprensa. E a Rainha Elizabeth II deu o título de Sir a Tom Moore após ajuda aos britânicos durante a pandemia. Esse é um dos destaques do nosso giro de notícias. A Rainha Elizabeth II concedeu a Tom Moore o título de Sir, como reconhecimento na ajuda aos britânicos para o enfrentamento da pandemia de coronavírus e por arrecadar mais de 33 milhões de libras, dando 100 voltas em seu quintal. Esse valor foi doado para os profissionais de saúde. Um menino de 6 anos salvou a irmã mais nova em um ato heróico durante o ataque de um cachorro. A bravura do pequeno estadunidense teve destaque e atores de Os Vingadores e Flash fizeram elogios pelo salvamento. O menino levou 90 pontos no rosto. Os donos do cão ofereceram toda a ajuda possível e o garoto passa bem. Sari Corte Real vira ré na investigação sobre a morte do menino Miguel Otávio em junho deste ano. A primeira-dama de Tamandaré tem 10 dias para apresentar a defesa, que deverá ser escrita, alegando tudo que interesse a sua defesa com os documentos e justificações, além de especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com 12 vetos o marco legal do saneamento básico nesta semana. Os detalhes, quem conta pra gente é o João Lucas. Olá Rubens e olá a todos que estão acompanhando a primeira edição. Com a publicação na edição de quinta-feira do Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com 12 vetos o marco legal do saneamento básico. A nova norma abre caminho para atrair investimento privado para o setor, com o intuito de universalizar o tratamento de esgoto e o abastecimento de água no país. O projeto que deu origem à lei passou pelo Senado no fim de junho e foi aprovado com certa resistência de oposicionistas. O texto aprovado pelo Congresso tem, entre outros objetivos, universalizar o saneamento, prevendo a coleta de esgoto para 90% da população e o fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. O governo espera que haja 700 bilhões de reais de investimento nos próximos anos nesse setor. Um dos vetos do presidente tira da lei a previsão de que o poder público pode assumir os serviços de saneamento de empresas públicas ou sociedades de economia mista que passarem por alienação acionária. Pelo texto aprovado pelo Congresso, o poder público poderia assumir a atividade mediante indenização. Outro veto retirou o ponto que permitia a prorrogação dos chamados contratos de programa, que são aqueles celebrados sem concorrência e fechados diretamente entre os titulares dos serviços e as concessionárias. Essa modalidade de contrato é usada atualmente na prestação de serviços pelas companhias estaduais de saneamento. Governadores divulgaram uma carta contra esse veto. Segundo eles, a permissão de prorrogação dos contratos de programas ajudaria na transição para o novo modelo. Os vetos serão analisados pelo Congresso, que poderá derrubá-los e retomar os itens inicialmente aprovados. Eu volto com você, Rubens. Muito obrigado, João Lucas, pelas suas informações. Agora vamos de notícia positiva aqui no nosso primeira edição. Essa história vem lá dos Estados Unidos. É de um menino, o Tony. Ele foi abandonado 2 vezes. A primeira, quando ele tinha apenas 2 anos, foi entregue a uma casa de adoção. Aos 4, ele foi adotado por uma família. E essa família o abandonou em um hospital da Carolina do Norte, quando ele tinha apenas 11 anos. Foi então que Peter apareceu e mudou a história do menino Tony. Peter era voluntário em um projeto em que deveria cuidar de uma criança abandonada por um final de semana.
Ao saber da história do garoto, o Peter se sensibilizou e o adotou definitivamente. Gente, é uma história muito bonita e essa família aí tem muito amor para dar. E com essa história positiva e cheia de energias boas, a gente vai terminando nossa primeira edição. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na quinta-feira, 9h45 da noite, com o Momento Livre 2.0. Para mais informações, basta você acessar as nossas redes sociais. Os links estão aqui na nossa descrição. Além também de acessar a nossa coluna na página do site TV Informa. A todos uma excelente semana cheia de vibrações positivas. Se precisar sair de casa, use máscara e use álcool gel. E se você puder, fique em casa e contribua com a saúde de todos. Até lá, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.